Olá! Estamos aqui no nosso terceiro Café Coach Prosa e hoje o nosso tema é muito interessante. É um tema que interessa tanto aos jovens que estão entrando na vida profissional, que ainda estão no momento de escolha de carreira, né? E aquele também que já está na estrada há algum tempo e que está com medo ou está na dúvida se deve ou não trocar de carreira. O tema de hoje é transição de carreira. E para isso eu trouxe um grande amigo, o Átila Mello. Ele só tem 34 anos, mas ele já fez algumas transições de carreira, inclusive de mudança de faculdade, fazendo outras faculdades. E vocês vão conhecer um pouquinho desse cara que desde os 13 anos de idade faz trabalhos voluntários. E até os 18, lá quando ele estava lá por volta de 2004, né, ele resolve se candidatar a vereador, olha só. E nós vamos começar o nosso papo, a nossa prosa de hoje, começando por essa história. Não é, Átila? Seja muito bem-vindo, Átila. Átila Mello. E aí, meu? É isso aí. Tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora. Há quanto tempo eu venho falando que você deveria vir participar desse Café Coach? É verdade, já tem um bom tempo. Né? Cortou o cabelinho. Ô, Átila, se você puder ficar um pouquinho mais para trás, está muito... Isso. Muito próximo. Muito próximo, isso. Show de bola, bem melhor assim. Meu amigo, vamos começar a nossa prosa por essa história aí que eu comecei fazendo a abertura do Café Coach Prosa, dizendo que você faz trabalhos voluntários oficialmente, né? Desde os 13 anos de idade, e quando chega nos 18, você entra para a faculdade de publicidade e já você se candidata a vereador. Vamos falar um pouquinho dessa primeira coisa. Eu vou te perguntar, o seu primeiro sonho foi ser político? Não, de forma alguma. Não me imaginava na política, como hoje também não me imagino mais. Mas olha que coisa interessante. Você começa com projetos sociais aos 13 anos, ali em Vargas Moças, se eu não me engano, não é isso? Correto. Ali com crianças, que eu sei que você faz projetos há muito tempo, e você ficou até os 20 e poucos anos fazendo esses projetos sociais oficialmente, né? Eu sei que você continua atuando muito. Mas então, qual foi a motivação para você... Bom, de qualquer forma, você tentou uma carreira política. Qual foi a sua motivação para se candidatar para vereador? A questão dessa tentativa aí de ingresso na vida política teve realmente muito a ver com a experiência no voluntariado, né? De fato, oficialmente, eu me tornei um voluntário, vamos dizer assim, aos 13 anos de idade, mas eu tive uma inspiração, um exemplo muito forte na minha vida, que foi a minha avó. E a minha avó sempre participou de muito trabalho voluntário, sempre era engajada nas campanhas da igreja, e ela sempre me levava com ela, ainda muito pequena. Então, tinha o bingo das senhoras, que o valor arrecadado era para uma creche que ficava no Morro do Cavalão, em Niterói. Tinha a própria obra assistencial, né, que era da Associação de Damas de Caridade, que ainda existe, que fica, né, uma das creches fica no Morro do Cavalão. Então, minha avó sempre me levou, desde muito pequeno. E acho que isso despertou em mim, né, esse prazer em estar envolvido nesse tipo de coisa. Sim, mas você poderia ter escolhido trabalhar em ONG, você poderia trabalhar... Por que você escolheu a política e já logo de cara aos 18 anos de idade? Então, como eu comecei a fazer esse trabalho aos 13 anos, ele era um trabalho contínuo. Então, era um trabalho todo sábado, pela manhã, eu estava no Remanso Fraterno, né, que é justamente uma obra assistencial que fica em Várzea das Moças, e fazia um trabalho com as crianças, né, de várias idades. Trabalhei com crianças desde 3 anos de idade até já adolescente. E eu acho que ali, a partir do momento que eu também era um adolescente, eu comecei a me identificar não só com o prazer de estar envolvido numa temática que até então eu não conhecia, e com um mundo totalmente diverso do meu. Então, essa experiência de poder visualizar
né, que na realidade o que eu vivia era um conto de fadas, vamos dizer assim, me trouxe talvez uma maturidade pessoal muito grande no sentido desse olhar para o outro. E a partir dali eu comecei realmente a entender um pouquinho melhor que a minha vida era a minha vida e cada um, na realidade, tinha a sua experiência, né? E lidei ali com algumas situações que realmente me causavam um pouco de indignação, eram realidades, né, que muitas vezes você via uma criança extremamente agressiva e quando você ia investigar um pouco, essa criança na realidade sofria maus tratos em casa, ou o pai era alcoólatra, batia na mãe. Então tudo isso foi mexendo muito com a minha formação, vamos dizer assim. E eu aos 18 anos, talvez no momento romântico aí da vida, eu achava que eu poderia mudar o mundo através da política. Ou que através da política eu poderia contribuir para um mundo melhor, vamos dizer assim. E aí tive esse despertar para, enfim, não só a consciência, né, política à época, mas querer fazer algo mais do que efetivamente eu fazia. Agora, você teve até uma boa votação para a idade que você tinha, para uma primeira candidatura, e depois você desistiu totalmente, nem quis tentar uma segunda vez? Não, desisti totalmente. Eu na realidade, não que eu tenha me decepcionado, na época não foi essa a questão, né? Eu fiz essa tentativa muito por influência dos amigos, que sempre falavam que eu devia tentar a vida política, que eu tinha bons relacionamentos, as pessoas gostavam de mim, que eu era um bom engajador, né, nas campanhas voltadas ao social. Então, sempre tinha essa influência, né, essa torcida. E eu me candidatei, né, naquele momento, com 18 anos, muito novo. Tive, no primeiro momento, até uma resistência do próprio partido à época, que era o Partido Verde, no sentido se eu era efetivamente um bom candidato ou não. E realmente eu fiquei, à época, em 4º lugar no partido em termos de votação. E, no geral, se eu não me engano, eu fui o 70º, 20º, não sei nem se é assim que se fala, né, mas fiquei em 120 de 400 e não sei quantos candidatos à época. Então, assim, para aquele momento, talvez até para a minha pouca experiência de vida, sem dúvida foi uma votação muito, muito interessante. Mas a partir dali eu comecei a minha vida profissional também, logo depois. Então, deixa eu pegar um gancho por aí. Você, então, teve uma primeira influência na tua vida que te estimularam para você ir para a carreira política. Mas só que você faz essa candidatura juntamente quando você já tinha ingressado na publicidade. Você foi fazer fazer publicidade na SPM. Essa escolha, né? A gente está falando do tema hoje aqui, transição de carreira. Então, inusitado, você começa buscando uma carreira política, aí você simultaneamente está indo para uma faculdade de publicidade. Então, me fala por que você foi escolher publicidade. Mesmo ano, né? Foi em 2004 que você se candidatou. Em 2004 você começa a... Eu comecei a faculdade no início do ano, fevereiro, coisa do tipo, e a eleição, se não me engano, era outubro ou novembro, né? Na realidade, quando eu fiz a escolha da carreira em si, talvez tenha sido muito pela questão, né? Você acabou o 3º ano do colégio, tem que escolher um curso para cursar, e eu, na realidade, sempre tive uma vontade de fazer publicidade no sentido de... Eu me imaginava criando propagandas, criando campanhas publicitárias, e como a SPM era, e ainda é, né, uma referência no assunto, eu fiz vestibular, passei, comecei a cursar, mas sempre com esse interesse e com esse olhar político também, né? E aí, em 2005, de fato, eu comecei a trabalhar, e aí abandonei de vez, vamos dizer assim, a questão política, até porque durante a campanha também eu vi algumas coisas que eu não gostei do que eu vi, né? E todo mundo sempre dizia também que eu ia ter que engolir muito sapo, algumas pessoas diziam que tinham pena de mim. Então, na realidade, eu acho que a vida também foi me direcionando a outros caminhos. E nunca me cobrei também, pessoalmente, nesse sentido. Não, se eu comecei a carreira política, eu tenho que tentar, eu tenho que continuar. A partir do momento que começou a não ser tão mais interessante para mim, eu realmente acabei abrindo mão.
Átila, eu vou trazer um dado aqui para você, porque eu acho que esse nosso Café Coach de transição de carreira, ele traz uma questão que eu tenho discutido muito. Eu fui uma pessoa que fiz várias transições de carreira, né? Meu sonho era ser engenheiro. Então, desde pequeno, influenciado, como você estava falando, influenciaram você a entrar na política, eu tinha tios engenheiros. Tio Renato era um engenheiro, um excelente professor de matemática, mas ele era engenheiro. Tio Américo, engenheiro. Então, na família, os engenheiros, como eu era bom de matemática, tinha toda uma influência para que eu fizesse engenharia. E eu sempre disse, vou ser engenheiro. Com 13 anos de idade, eu dizia que ia ser engenheiro. Quando eu fiz o pré-vestibular, sofri uma influência do professor Cid. O professor Cid era médico e ele dava aula de biologia e ele me fez me apaixonar por biologia. E eu ganhei, inclusive, uma bolsa do pré-vestibular de 100% porque eu gabaritava todas as questões de biologia. E ele dizia que eu tinha que ser médico. Cheguei na prova da SES Gran Rio. Você não escolhia, você botava primeira opção e segunda opção. Eu botei primeira opção engenharia, segunda opção medicina. Olha que maluquice, né? Porque se eu quisesse realmente medicina, eu tinha que ter colocado em primeira opção, porque eu passaria mais fácil para engenharia do que para medicina. E passei para engenharia, fui fazer engenharia, me especializei em cálculo estrutural, mas depois de alguns anos, saio da área de engenharia, vou para a área de TI. E aí começo a trabalhar com programas, sinto a necessidade de fazer outra faculdade. E aí depois a gente continua essa história que eu fiz várias transições de carreira, por isso esse tema é muito interessante para a gente trocar. Eu vou compartilhar uns dados com você aqui. A dificuldade dos jovens hoje de fazer uma escolha, e eu acho que começa a difícil escolha entre curso e profissão. Porque há 50 anos atrás, as pessoas tinham profissão. Hoje, você sabe, segundo o IBGE, uma pesquisa que foi feita em 2015, sabe quantos diferentes cursos de graduação existem no Brasil? Não faço ideia. 33 mil diferentes cursos de graduação. É um negócio inimaginável, né? Para um grupo de 8 milhões de alunos matriculados, isso dados de 2015. Outro dado interessante, em 2014, esse censo foi realizado em 2015. Em 2014, sabe quantos alunos abandonaram o curso para o qual ele foi admitido? 49%. Então, esse tema, transição de carreira, tem sido cada vez mais pertinente, porque, como você falou, quando você tem 17 anos, você tem que fazer uma escolha. E muitas das vezes você não fez nada, nenhum teste vocacional, e mesmo assim, às vezes o teste vocacional deu duas opções completamente diferentes uma das outras. Hoje as pessoas, na minha visão, estão entrando para fazer a faculdade para cumprir um patamar, uma exigência, para poder se credenciar a entrar no mundo corporativo com uma remuneração mais digna, mas depois ela não tem nada a ver com o curso que ela fez, basta ela ter nível superior. Com você foi diferente? Não. Pelo visto, a escolha também foi muito prematura de publicidade. Não sei se tenha sido prematura, se é a palavra, né? Mas é muito o que você falou, né? O jovem ele é imposto a escolher e ele escolhe de acordo com o feeling dele naquele momento, né? E eu escolhi, de fato, pensando que eu seria publicitário. Quando eu fiz a escolha da faculdade, eu me imaginei, como eu falei, trabalhando numa agência de propaganda e coisas do tipo. E não foi o que aconteceu, porque o meu primeiro trabalho foi um trabalho na área comercial, e eu me apaixonei pela área comercial e comecei a desenvolver minha carreira dentro dessa área comercial. Então, eu falei anteriormente, eu acho que, de fato, a vida vai abrindo algumas portas para a gente e a gente vai seguindo aquela maré, vamos dizer assim, né? E foi o que aconteceu à época. Comecei a trabalhar com a área comercial,
fui prosperando. Você foi trabalhar na Câmara Brasil-Alemanha, né? De Comércio Brasil-Alemanha. Isso. Experiência comercial, de relacionamento também, né? Muito, bastante. Era um Agora, programa... nesse momento que aparece essa oportunidade, aquele ideal, aquele sonho de trabalhar numa agência de publicidade, como é que foi esse conflito? Você foi pelo lado pragmático? Essa é a oportunidade que eu tenho e é por aqui que eu vou? Não. Durante a faculdade, na realidade, a partir do momento que eu fui fazendo as matérias, eu fui me identificando. Nessa minha época, você escolhia se você queria fazer com ênfase em criação ou se você queria fazer com ênfase em gerência de marketing, que eles chamavam. E eu comecei a me identificar mais com as matérias relacionadas à gerência de marketing. Então, a partir do momento que eu comecei a me identificar mais, eu deixei de lado e vi que, de fato, era só uma vontade sem conhecimento, né, em relação a essa questão de trabalhar em agências, etc. Uma coisa mais idealizada. Uma coisa mais... Exatamente. E aí, dentro do mercado corporativo, de fato, as matérias de gerência de marketing se aplicavam mais. Então, claro que na questão da vida comercial em si, né, no exercício ali da vida comercial, talvez nada do que eu estudei tenha acontecido. Essa é a pergunta seguinte que eu ia lhe fazer. Porque o que tem acontecido é que as pessoas vão fazer uma faculdade, as cadeiras que elas cursam não têm nenhuma utilidade com a vida profissional. Foi assim também com a publicidade, no fato de você ter ido trabalhar para a área comercial? Foi, nesse caso foi sim. Não e que aí eu não também... tenha aprendido alguma coisa, né? Com certeza a gente sempre absorve. Sempre se aprende, sempre, né? Foi super interessante, sempre gostei. Mas é isso, na hora que você tem que vender uma coisa, não tem matéria que te ensine. Né? E você vai colocando na sua mochila tudo o que você vai aprendendo. De alguma forma, aquilo faz sentido para você. Mas a faculdade, de certa forma, me parece, como tem sido para a grande maioria das pessoas, é um passaporte para você entrar no mundo corporativo. Correto. É isso. Concordo. E aí fica 6 anos na área comercial, né? Começou lá como trainee, né? Da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, não foi isso? Depois você foi treinador de relacionamento, né? E depois você foi atuar também na área comercial, porque a comercial é compra e venda, né? Você foi atuar na área de compras da Americanas, depois da Líder, né? Então, a tua carreira desses 6 anos foi basicamente área comercial. Você começou com vendas e depois esse relacionamento e compras, certo? Certo. Quando você iniciou nessa vida comercial, você disse assim, a minha profissão é vendedor? Porque eu estou querendo fazer essa distinção, né, de profissão e de curso, porque muitas pessoas, talvez seja muito útil para os jovens pensarem em profissão e não em curso, né? A pessoa quer, eu quero ter uma carreira na área financeira. Beleza, ela pode fazer o curso de economia, ela pode fazer o curso de administração, ela pode fazer engenharia de produção, ela pode fazer muitos cursos. Talvez seja mais importante a pessoa visualizar a profissão. Você concorda com essa minha perspectiva? Concordo plenamente. Concordo plenamente. Porque você, quando termina... Na realidade, você só vai gostar, né? Só vai se identificar efetivamente com alguma coisa a partir do momento que você coloca a mão naquilo e começa a fazer. Claro, claro. Então, acho que realmente, a partir do momento que você tenta se visualizar em alguma profissão, né, é muito mais fácil do que você tentar se visualizar dentro de um curso. Porque o curso é o que você falou, vão ter várias cadeiras, várias disciplinas que, muitas vezes, várias você vai não gostar, não se identificar, outras você vai amar, mas a grande maioria delas não vai te ensinar a trabalhar, né? Não vai te mostrar ali o que você vai amar fazer. Então, acho que realmente tem muito, o que você está conversando aí, que você está falando, tem muito a ver realmente com essa questão que a gente acabou de conversar. Muitas vezes as pessoas escolhem um curso sem pensar, muitas vezes, na profissão, no que ela vai fazer com aquele curso, né?
Então, aí você teve uma experiência profissional como comprador e teve uma experiência profissional como vendedor. Isso. Qual das duas experiências você curtiu mais? Qual das duas experiências você diz assim, eu me identifiquei mais como vendedor ou como comprador? Identifiquei mais como vendedor. Embora as duas coisas, as duas funções têm muitas questões similares ali, né? O vendedor, eu acredito que o bom vendedor é aquele que ouve bem, que escuta bem, né? Entende realmente aquela necessidade do cliente. E o comprador você também tem que escutar muito, porque, na realidade, o fornecedor ele sempre vai querer te contar uma história, vai querer te mostrar um panorama do mercado. Então, a função do comprador, pelo menos naquilo que eu atuava, está muito ligada justamente à área comercial mesmo. Então, lá, por exemplo, a área de compras era considerada a área comercial da empresa. Porque comercial é compra e venda, né? Você tem que comprar aquilo que vai ter saída. Porque o comprador ainda tem que ter essa questão, né? Você tem que comprar bem, mas você tem que pensar justamente nesse giro. Você tem que fazer aquele produto girar. Não adianta só você comprar, né? Então, mas assim... Você como comprador, você definia preço? Também não? Definia preço. Porque a quantidade de itens que você vai vender depende diretamente do preço que você vai pagar. Então, também faz parte. Porque, na realidade, como comprador, você era... a tua performance era mensurada também pela margem que você entregava. Claro. Então, ou seja, a rentabilidade, né? E, obviamente, que a ideia é que você fizesse uma negociação que fosse a melhor do mercado. Claro. Então, quando trabalhava nas lojas americanas, à época tinham 600 lojas, alguma coisa nesse sentido. Então, você tinha esse poder de barganha também com o fornecedor, não só, muitas vezes, para ter um item exclusivo, ou para você se diferenciar em preço, né? Enfim, então é dentro disso que realmente você está conversando. O que você levou dessa experiência? Porque logo depois você abandona a área comercial e a gente vai falar no próximo bloco, você entra para a área de headhunter. Isso. O que você levou, o que você colocou na tua mochila desses 6 anos, basicamente, que você atuou desde a Câmara de Comércio, todas essas experiências comerciais que você teve? O trabalho de headhunter talvez tenha sido, de fato, um dos que eu mais tenho me identificado durante essa Vamos deixar para falar do headhunter daqui a pouco. Vamos para a área comercial, essa experiência do comercial. O que você levou dessa experiência do comercial, dessa venda de compra? O que você carregou na sua mochila que está sendo útil até hoje para você? Tá. Eu tinha entendido que era relacionado à carreira do headhunter. Não. Acho que essa questão do relacionamento, você manter os relacionamentos, a própria Câmara Alemã, como ela é na realidade, né, um órgão bilateral que tem um objetivo de fomentar negócio entre Brasil e Alemanha. Então, toda hora tinha eventos que você tinha que fazer ali um networking. Então, essa área comercial me ensinou muito no sentido de realmente sempre deixar os laços de amizade, vamos dizer assim, profissionais, ligados, né? Nunca se desfazer esses elos que a gente faz. Essa questão que eu falei também do saber ouvir, né? De falar na hora certa, e isso vale para qualquer profissão. Acho que essa área comercial, o trabalho de vendas em si, ele te ensina muito isso. Você saber falar no momento certo, saber falar o que o cara quer escutar, né? Então, isso acaba, como você falou, você bota na sua mochila e você leva para qualquer outra carreira que você venha a fazer. Porque, na realidade, relacionamento você vai ter em qualquer profissão. Na realidade, quando você fala de profissão de vendedor, você pode vender tudo na vida, né? Você pode vender até mesmo vaga de headhunter. Então, vamos passar para essa tua mudança. Aí você faz uma nova transição de carreira, você sai da área comercial e você vai atuar como headhunter da Petra, não é isso? Isso. O que fez você estava gostando da área comercial, o que fez você largar a área comercial? Foi grana? Foi influência de alguém? Foi se sentir mais poderoso? Foi ampliar relacionamentos?
O que passou pela tua cabeça? Porque foi uma transição grande de carreira, você concorda? Foi. Eu ainda trabalhava nas lojas americanas e eu participei de um processo, fui convidado a participar de um processo que era justamente para ser headhunter. E à época, era uma outra empresa, eles estavam, na realidade, querendo moldar esse profissional. Não queriam pegar ninguém já com vício, queriam alguém que viesse do mercado, mas que ainda nunca tivesse desempenhado esse papel de headhunter. E à época eles me venderam o que era ser o headhunter. E aquilo brilhou para mim. Meus olhos brilharam ao escutar qual era a função do headhunter, o que fazia, a questão de dinheiro também, né, pelo que eles falavam. Eu acho que, para mim, sempre funcionou muito bem você ter uma renda variável, né, atrelada a uma remuneração fixa. Então, tudo isso, na época, me despertou como é que eu posso falar? Um interesse realmente muito grande em querer desempenhar aquela função. E aí, enfim, fiz aquele processo à época. O diretor Rio de Janeiro, né, quem estava fazendo meu processo, tinha gostado, segundo ele, tinha gostado muito de mim, tinha feito entrevista com vários gerentes, e aí a coisa não andou. E eu achei que, enfim, não andou, não era para andar. Mas aí depois ele veio a fundar a própria empresa dele, e aí ele volta a me chamar. Se lembra de mim, depois de um ano e alguma coisa, e aí falou, aquela época eu não te amei porque eu já estava planejando sair, e eu fundei a minha empresa, agora eu quero que você venha trabalhar comigo. E aí aquilo mexeu comigo novamente. Bom, será que eu faço? Será que eu não faço? E eu não estava lá tão satisfeito no trabalho em que eu estava à época, que era na Líder, trabalhando como comprador. E aquilo bom, agora é a hora, né? Não tem nada que me prenda, eu acho que eu vou me dar bem fazendo esse trabalho de headhunter e vou. E fui, na cara e na coragem, sem medo. Talvez isso seja uma coisa minha, assim, né? Eu sou bem destemido, assim. Essa é uma boa pergunta. Você não tem medo de fazer essas transições de carreira? Porque hoje eu teria, né? Talvez. O Átila, isso é uma questão de contexto. A gente teve um Café Coach aqui, Storytelling, com Alfredo Castro, e ele aproveitou para apresentar as inteligências que estão em alta em 2020 no mundo, né? E uma delas é a inteligência contextual. É você entender o contexto, né? Então, eu entendendo o seu contexto, você fez todas essas transições de carreira quando você ainda era solteiro. É isso. Aí eu venho logo fazendo um gancho, porque você casou, eu fui ao seu casamento, você hoje tem uma filhinha que é a sua paixão, né? Está com quantos anos? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, eu fico imaginando o seguinte, o Átila solteiro, ele era mais destemido. Hoje, o Átila casado com um filho, ele também teria esse desprendimento de fazer essas mudanças de carreira como foi? Eu acho que eu até teria esse desprendimento, sim, mas talvez mais cauteloso. Justamente em função, né, da questão da família hoje, né? Embora eu tenha feito depois uma outra transição, já era casado, não tinha filho, né? Que é onde eu estou hoje, você vai chegar aí. E a gente vai falar daqui a pouco, mais uma, né? Mas o medo atrapalha, o medo imobiliza. Você é um cara que sempre foi destemido? Sempre foi destemido. E você se arrependeu de algumas dessas escolhas? Nenhuma. Nenhuma. Todas elas eu considero como válidas, como importantes. Em cada uma delas eu conheci pessoas importantes no sentido de amizade, ou importantes no sentido profissional, né? Várias delas... O seu networking cresceu muito, né? Exatamente. Agora, fora o networking, o que você levou na mochila, de novo, o que você levou para a sua vida, na sua mochila, dessa experiência que você disse que gostou tanto como headhunter? Essa experiência, Luciano, tem muito a ver. Acho que tudo está interligado, né? Desde a questão justamente do trabalho social, do quanto que ele desperta
na gente esse olhar para o outro, como eu falei. E o headhunter, ele tem muito essa função. Porque se você é um cara sério, faz um processo de uma forma séria, obviamente, você vai entender que você está lidando com a vida de uma pessoa, a vida de um profissional. Então, muitas vezes, por exemplo, já teve situação que eu tive que convencer a esposa do cara, conversar com a esposa do candidato, de que seria uma boa para ele, em termos de carreira, em termos de vida pessoal, trazer ele de São José dos Campos, que ele trabalhava na Embraer, para trabalhar numa empresa de oil and gas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, você tinha a possibilidade justamente de melhorar a vida da pessoa. A primeira vaga que eu fiz como headhunter, se me permitir já falar, posso falar? Pode. A primeira vaga que eu trabalhei como headhunter era uma vaga para uma empresa de óleo e gás, era uma vaga de gerente de projetos. E o trabalho do headhunter, obviamente, não é só você identificar o perfil acadêmico, o perfil profissional da pessoa, mas o perfil pessoal também da pessoa, né? O lado comportamental, que você vai identificando na conversa. Isso que a gente está fazendo hoje do café, o quão interessante é, porque, de fato, a gente, num café, numa conversa, a gente consegue mensurar, consegue ter uma ideia de como é que aquela pessoa é. E muito, né, era um feeling também, que eu sempre procurei fazer, aquela vaga se reportava a quem? Qual era o estilo de liderança daquele gestor? E aí esse cara em específico, ele se reportava a um diretor, que era um diretor estrangeiro. Eu fiz um mapeamento de mercado, que a gente chamava. Então, quem eram os profissionais que estavam aderentes tecnicamente àquela posição, mas, ao mesmo tempo, que preenchiam, né, esse lado comportamental de acordo também com a posição, mas também, né, em interação com aquele gerente. Né? E à época eu entrevistei várias pessoas, até porque era a primeira posição que eu fazia sozinho. Fiz algumas posições com algumas pessoas comigo, no sentido até de aprender como é que era o business. Né? E essa primeira função, essa primeira posição, desculpa, eu mandei 3 candidatos para a empresa. Primeiro passaram pela gerente de RH, depois fizeram essa entrevista com o diretor da área. E um desses candidatos, honestamente, até não era o candidato que eu pessoalmente achava que era o que iria emplacar. Ele estava desempregado há 11 meses. Era um cara que tinha 52 anos à época. Eu lembro exatamente que o último salário dele, isso foi em 2009, 2010, o último salário dele à época era 11 ou 12 mil reais. Hoje ele devia fazer uma equivalência, de repente, uns 20 mil, alguma coisa nesse sentido. E ele estava 11 meses desempregado. E essa vaga pagava 14, 15 mil, mais ou menos. Dava carro, vários benefícios, etc. e tal. E o cara que foi escolhido foi exatamente esse cara, que estava desempregado. E quando a empresa quis fazer a proposta, eu disse, Átila, faz você a proposta, a gente quer ele, gostou dele, o inglês dele é bom, o diretor não sei o quê, ok. Quando eu fui dar a resposta para ele, fui dar essa notícia de que ele tinha sido aprovado no processo e iria apresentar a proposta para ele, o cara falou, Átila, peraí, deixa eu sentar aqui. Eu falei, eu tenho uma notícia boa para te dar, você deixa eu sentar aqui. E a partir do momento que eu dei a notícia, o cara chorou comigo no telefone. Chorou de emoção, talvez, chorou de porra, consegui, estou 11 meses no mercado. Eu lembro que uma das primeiras coisas que ele falou, ele falou, pô, eu tenho uma filha de, sei lá, 7 anos, 8 anos, mas eu lembro que era uma menina. Pô, hoje está sendo um dia, você está me dando uma notícia que meu dia está sendo extremamente feliz. E o quão isso me fazia bem, né? Você poder proporcionar isso na vida do outro. Legal. Aí você teve essa oportunidade de ajudar pessoas, fazer o match de quem está precisando, né? Bacana. E aí você, de novo, faz outra transição de carreira na sua vida, que foi empreender numa empresa familiar. É isso? Correto. Isso. E aí, Átila, como é que é? Como é que é decidir largar o que você está curtindo para ir trabalhar com o pai? Pois é, eu estava curtindo sim. Na realidade, era um trabalho aquele trabalho que você acorda querendo estar no trabalho. Legal. Eu acho que nem acorda com tesão, né?
nem isso. Isso aí eu acho que é muito difícil, né? Não é uma coisa fácil de acontecer. Você querer estar ali realizando e trabalhando, envolvido com as pessoas que estão justamente à sua volta. Deveria ser o padrão, né, Átila? Exatamente. Porque quem não acorda com tesão de manhã para ir trabalhar está perdendo, está na estratégia da sobrevivência, pensando a vida. Eu sempre falo para quem eu atendo, fazendo coaching, eu sempre digo, se você não acorda de manhã, olha no espelho e fala, yes, yes, você está desperdiçando. Cara, começa a procurar outra coisa para fazer. E você acordava cheio de tesão, cheio de ânimo para ir trabalhar de headhunter, e aí você decide ir trabalhar com seu pai. O que aconteceu? O que passou pela tua cabeça? Meu pai abriu uma empresa, e aí nesse momento, que ele já tinha alguns anos de empresa, a empresa prosperou demais. É uma empresa que presta consultoria na área de elevadores, então trabalhava com construção civil. Nessa época a gente teve o boom da construção civil, e o meu pai ele trabalhava sozinho, né? E aí ele sempre dizia que ele era o boy, ele era o diretor administrativo, ele era o consultor, ele era, enfim. E aquilo prejudicava ele no sentido de pegar outros projetos. Então ele deixava, muitas vezes, de aceitar novos projetos, porque já estava com muito trabalho ali, e todos eles com prazo, e ele nunca se comprometeu a fazer uma coisa que não conseguiria fazer. E eu senti uma dívida de gratidão com meu pai, no sentido de ter me proporcionado uma faculdade cara, sempre tive uma parceria muito grande com ele, ainda tenho, né, uma amizade muito grande. E aí, à época, ele falou, por que você não vem trabalhar comigo? Eu preciso de alguém para me ajudar a organizar as coisas lá. E à época, o meu pai já é uma pessoa mais velha, né? Enfim, hoje tem 67 anos. À época, ele fazia o faturamento dele, por exemplo, anotando na agendinha. Quanto cada cliente, né, faturou no mês ali, o cliente X, construtora tal, e tudo. E tem até hoje está guardado lá. Né? E eu falei, porra... Virou uma relíquia. Não entendi, desculpa. O caderninho. Se ele o quê? Cortou. O caderninho virou uma relíquia. Virou uma relíquia, mas ele ainda tem. Ele hoje faz no Excel, porque eu ensinei a ele a fazer no Excel, mas ele hoje ele não confia deixar só no Excel, não. Tem que estar anotado no caderninho dele. Então, muito eu vi que tinha uma oportunidade de ajudar a fazer o negócio dele acontecer. Entendi. Então, foi essa a motivação. A gente fez uma mudança agora, de novo, de carreira, né? Onde você decide entrar para uma faculdade nova, né? Mas antes eu vou resgatar uma história que você contou da motivação. E como eu comecei lá no início do Café Coach Prosa, falando de que eu depois comecei a perceber que o cálculo estrutural sem tecnologia não existia. Então, comecei a aprender programação e aí acabei sendo convidado para trabalhar na área de TI, largando engenharia. Para mim foi um grande dilema, porque o orgulho do meu CREA, do número do meu CREA, o orgulho para o meu pai de ter um filho engenheiro, né? Como é que eu vou largar a engenharia? Isso acontece com muitos profissionais na área de saúde, médicos que largam a medicina para serem administradores, para serem gestores, né? Então, é muito complicado. Mas aí eu vou para uma nova área, motivado pela oportunidade de aprender coisas novas, viro programador, viro analista, viro gerente, cresço na vida profissional, remuneração e tudo. Só que chega uma hora que aquilo me satura, aquela coisa do TI me satura e eu já não tinha mais aquele brilho nos olhos, já não acordava de manhã com motivação. E aí faço uma nova guinada na minha vida e vou trabalhar com produtividade, qualidade, e aí vou estudar marketing. Aí vou fazer COPEAD, vou fazer marketing, viro diretor de empresa e larguei tudo de engenharia. Agora, a minha motivação sempre foi porque o brilho no meu olho acabou. Quando você vai fazer direito, quando você decide, em 2017, você se torna advogado, né? Quando você vai fazer direito, cara, me diga o que foi que brilhou, porque eu confesso que, digo assim, é uma guinada grande,
Como é que foi? Então, está relacionado justamente desde lá de trás com essa experiência do voluntariado, que eu nunca parei, né? E eu sempre tive essa vontade de fazer direito. Tive, assim, não vou dizer que era uma vontade, mas tinha um interesse de fazer direito. Achava que o direito poderia me ajudar não só na própria vida profissional. O meu pai, apesar de engenheiro, e depois de engenharia, ele fez também direito na UF, e ele sempre me falou, ele falou assim, Átila, direito é uma faculdade para a vida. Isso me ajudou muito como executivo, inclusive, a analisar contrato, a propor cláusula, enfim, analisar o risco muitas vezes em alguma negociação. E aí, não que isso que tenha me motivado, mas eu justamente pensei, poxa, vou botar, já que eu fui trabalhar, né, numa empresa familiar, uma empresa da minha família, onde eu teria uma certa flexibilidade, até por influência dele, ele falou, por que você não começa a fazer direito, então? Já que o escritório é aqui no centro do Rio, você sai, vai para a faculdade, depois volta para casa. Faz a Cândido, que é aqui do lado. Tal. Aí ele me incentivou. E aí eu falei, bom, se eu não fizer agora, eu não vou fazer nunca mais. Né? E comecei a fazer. E aí fui me apaixonando pelo direito também. Né? As paixões da vida. Você é um homem de paixões, um homem para... As pessoas te influenciam, houve influência lá atrás para ser político, você se apaixona. Aí depois, a influência da publicidade, da agência, você é um homem apaixonado. Isso aí. Legal. De bem com a vida. Com certeza, sempre. Tem que ser. Legal. E o direito, porque da publicidade ao direito tem uma distância bem grande. Mas a minha vida profissional nunca foi atrelada justamente à publicidade, né? Sempre foi área comercial. Claro. E o trabalho de arquiteto também é muito comercial. Né? Muitas das pessoas que eu atendo, que eu venho tendo em relacionamento profissional, que buscaram direito como uma possibilidade, pensaram na possibilidade de fazer concurso público. Isso passou pela sua cabeça também? Nunca passou. Nunca? Nunca quis fazer concurso. Você sempre foi um empreendedor ou um cara da iniciativa privada? Legal. E você está atuando como advogado, você está gostando, você está conseguindo colocar em prática esse lado do direito para as suas causas sociais? Com certeza. Eu quando me formei, justamente, fundei um escritório junto com dois amigos que já eram advogados, uma amiga que já advoga já há quase 25 anos e outro amigo que, à época que eu me formei em publicidade, ele se formou em Direito, então tem hoje aí 13 anos de advocacia. E na advocacia, como você bem menciona, a gente traz uma mochila com a bagagem, né, de todas essas nossas experiências. E a primeira coisa que sempre me motivou no direito foi utilizar o direito para realmente ajudar as pessoas ou me sentir importante, algo que eu tenha feito tenha valor para o outro. E o direito traz muito isso. Então, hoje, enfim, depois que eu comecei a fazer direito, eu hoje, por exemplo, faço parte do Conselho de Administração da Casa Ronald McDonald, que é uma instituição que trabalha muito a questão do combate do câncer infantil, ajuda nas questões relacionadas às questões jurídicas em si, assistência às famílias algumas vezes. Então, tudo isso me motivou, né? Tudo isso me traz, na realidade, uma alegria grande em poder contribuir. Né? Então, e aí, então, eu vou te fazer uma pergunta, porque parece que você deu uma volta. E você volta a uma atividade, a uma profissão, onde te aproxima dos projetos sociais. Sim. A política reaparece se alguém aparecer influenciando. Luciano Pacheco, teu fã, te influenciando de que você é candidato a vereador, que eu te apoio. Você viria como candidato? Não, de jeito nenhum. Política de jeito nenhum. Mas esse momento nosso. Pela sociedade civil. Legal. Para a gente encerrar o nosso Café Coach, eu tenho aqui 3 questões para você. Vamos ao bate-bola? Vamos. A primeira coisa é o que você aprendeu nessas transições de carreira,
né, que você possa dizer para as pessoas que estão assistindo o Café Coach Prosa de que, pô, olha, vale a pena experimentar, vale a pena seguir teu coração. O que você tem para mandar de mensagem para jovens, não para os garotos, para as meninas de 17 que estão entrando na faculdade, mas também para as pessoas que estão no mercado com 25, 30, 35, que estão na dúvida se devem fazer uma transição depois de estarem 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa? No meu caso, as oportunidades foram surgindo no caminho, né? Como eu falei, realmente, eu nunca tive medo da mudança. E assim, para mim, eu sempre pesava muito o que eu estava sentindo naquele momento. Eu sempre tentava... Sempre ouviu o seu coração? Exatamente. Sempre tentava escutar aquela voz que fala lá no fundo para a gente. Vai ou não vai? E se vai, vai fundo. Né? Não tenha medo. Né? Não fica com o pé aqui e o outro lá. Exatamente. E como você me perguntou, você se arrependeu de alguma mudança? Nenhuma. Então, o conselho que você diz é o seguinte, ouça a sua intuição e você não é daqueles que fazem muitos planejamentos. Parece não ser uma pessoa que fica idealizando muito. Está sempre atento ao que está acontecendo, a inteligência contextual, você analisa o contexto e, se a oportunidade aparecer, você mergulha nela. É isso? Exatamente. E para você funcionou bem? Para mim funcionou bem. Para quem está entrando no mercado de trabalho, quem está começando a dúvida, trabalho, faço curso técnico, faço faculdade, a gente sabe que no Brasil existe muito preconceito, né? E hoje, qualquer vaguinha, as pessoas estão exigindo um nível superior. Apesar de não ter relevância nenhuma, me parece como uma criação de um obstáculo para quem tem uma condição social econômica menor. Você também vê dessa forma? E você acredita que no Brasil, para você ter um crescimento numa vida corporativa, sem ser como empreendedor, o nível superior ainda é fundamental? Eu acredito que seja assim. Como você mesmo mencionou, né, até pela posição que eu trabalhei como headhunter, claro que as posições eram completamente diferentes, eram posições estratégicas, executivas, mas hoje você realmente vê qualquer função, realmente as empresas pedem nível superior, até porque o acesso à universidade democratizou demais, né? Então, você tem o FIES, você tem várias possibilidades de ter acesso ao ensino. Átila, você sabe quantos por cento das vagas, e no último censo universitário de 2015, quantas vagas de nível superior estavam preenchidas? Não. 42,1. Hoje tem cursos aí com vagas jogando pela janela. Imagino. Então, hoje o acesso para quem pode pagar, e mesmo para quem não pode pagar, tem esses financiamentos de governo, me parece que é um caminho que, para que a pessoa ascenda social e economicamente, parece que ainda é um bom caminho. Mas é isso. Eu entendo que hoje seja primordial, sim, você ter um curso superior, né? E não necessariamente, como aconteceu comigo, o que você vai estudar é o que vai direcionar a tua vida profissional. Legal. Átila, para a gente encerrar, o que você diria, assim, como experiência de vida? Eu sei que você é um cara muito espiritualizado, você é um cara que eu admiro muito o seu trabalho social. Eu lembro aqui quando a gente deu uma geladeira que tinha aqui, antiga, você vindo aqui buscar com a caminhonete, você pega para levar lá para não sei aonde, você se vira, você arruma o cara que tem um caminhão, você bota gasolina, você viabiliza as coisas chegarem nos lugares, né, para atender as pessoas, e fica aqui o meu registro da minha admiração por você ser essa pessoa maravilhosa. E talvez seja esse um dos motivos de eu ter te convidado para participar desse Café Coach Prosa aqui. Mas, pela sua experiência, você está com 34, né? Isso. 34 não, estou com 34. Você faz conta, é bom.
O que você tem para compartilhar? E pensa assim, um jovem que está com 17 anos, está entrando agora, decidindo, o que você tem para dizer para ele e o que você tem para dizer para uma pessoa da sua idade, 35 anos, que está no mercado de trabalho? Duas perguntas numa só, para a gente encerrar esse Café Coach. Para o jovem que está ingressando hoje na faculdade ou no mercado de trabalho, eu diria para nunca deixar de ser ele mesmo, né? Nunca perder a sua própria personalidade. Muitas vezes a gente encontra pessoas na nossa vida profissional em qual os valores não batem, né? Ou que a gente verifica algumas coisas que não são tão simpáticas aos nossos olhos, e é importante nunca se permitir fazer aquilo que você não acredita, né? Isso não quer dizer que é uma ordem, claro que é uma ordem às vezes de um chefe, você tem que fazer isso ou aquilo, mas eu digo em relação muitas vezes a coisas que acontecem na sua vida profissional, que muitas vezes você é direcionado ou tentam te direcionar para algum caminho e que aquele caminho não tem nada a ver com você. Então, para esse jovem, eu diria justamente, seja você, acredite em você, seja a principal pessoa que vai torcer por você, porque somos nós realmente que escrevemos a nossa história. Então, eu não posso colocar o meu futuro a Deus pertence, né? Deus está lá em cima olhando a gente, mas quem faz o futuro somos nós, de acordo com os nossos atos, de acordo com as nossas escolhas. E eu entendo também que seja muito importante, uma coisa que quando eu fui fazer, por exemplo, a segunda faculdade, que também aprendi com meu pai, ele falou, estudar nunca é demais. Então, essa faculdade, no mínimo, ela vai te trazer uma bagagem que hoje você não tem, uma experiência nova, um conhecimento novo. Então, se existe, em algum momento da trajetória, alguma oportunidade de um curso, né, ou, enfim, alguma imersão, que a pessoa às vezes fique na dúvida, faça ou não faça, às vezes não tem nada a ver com o que eu estou cursando, que tem muito isso. Às vezes as pessoas tendem a acreditar que devam fazer determinados cursos porque já está cursando o curso X, né? E na realidade não é assim. Na realidade é importante escutar dentro da gente, né, aquela vontade. Legal. E para quem está na faixa etária sua de 35 anos? Para quem está na minha faixa etária e que na realidade tem que está infeliz, que está sem brilho, que acorda de manhã e está sobrevivendo. Pois é. Para esse cara, eu diria, busque outro caminho. Não seja infeliz. Muitas vezes a gente acaba dando murro em ponta de faca, né? Porque acha que tem que continuar, porque já está nessa carreira há muito tempo. Mas, enfim, acho que existe uma infinidade de possibilidades, desde que a gente se dedique àquilo. Algumas vezes a gente tem que dar 1, 2 passos atrás para depois voltar a dar passos à frente, mas é importante ser feliz no que você está fazendo, se sentir realizado, acordar querendo fazer, né? O Átila, voltando um pouquinho para o Átila Headhunter, as pessoas acham que existem muito poucas oportunidades no mercado. Eu costumo dizer que os headhunters pensam diferente, porque eles têm um pepino na mão de arrumar pessoas certas para as vagas, que não é fácil encontrar a pessoa certa para a vaga, né? Então, que existem muitas oportunidades e que nem todas as vagas, muito pelo contrário, um percentual muito pequeno de vagas estão nas mãos dos headhunters, né? Principalmente as vagas mais tops, né? Você, como um ex-headhunter, que nunca vai deixar de ser um cara que conhece pessoas e que hoje, qual é a dica para o cara que está buscando uma vaga? Como é que ele deve se posicionar? Como é que ele deve se apresentar? Porque eu costumo dizer para as pessoas que currículo é apenas um folheto, é um panfleto. Não deem a importância que as pessoas estão dando para currículo. Eu queria ouvir um pouco de você. Eu fiz meu processo de headhunter, de saída da Deloitte para ir para a Golden. Eu, na realidade, não fiz um headhunter, eu fiz uma empresa, contratei a Deloitte, contratou a DBM, uma empresa de outplacement, para me ajudar a recolocar,
e ali ela me apresentou vários headhunters, eu tive contato com vários, né? Então, eu aprendi no processo da DBM que o networking, a sua rede de relacionamentos, ela é provavelmente responsável por pelo menos 80% da sua recolocação. Você ainda é assim? Você recomenda que as pessoas construam e mantenham relações? Mas relação por interesse? Não, a vida é toda movida por interesse. Tudo é interesse. O banco empresta dinheiro para você porque ele tem o interesse de receber um dinheiro a mais. Tanto é que juros, a tecla I é interest, a tecla de juros é interest. Qual é o interesse que eu tenho de te emprestar? Então, como é que você ainda é assim? Networking é a coisa mais importante? Acredito que sim. Como você falou, o currículo ele é só um papel, né? As pessoas que vão provavelmente te apresentarem boas vagas ou boas oportunidades são pessoas que te conhecem, conheceram o seu trabalho, trabalharam com você, interagiram com você nesse mundo profissional. Mas é claro que, obviamente, todas as empresas querem alguém que tenha uma história boa para contar. O relacionamento ele não é tudo. Não relacionamento. Isso aí. Quem não viu, assista o Café Coach Storytelling. Alfredo Castro fala disso o tempo todo. A gente tem que ter uma história boa para contar. É isso aí, com certeza. Então, ele fala com o nível de tensão na corda adequado para dar aquele suspense, aquele 10, né? Tem que ter uma história boa para contar, né? Tem que ter uma história boa para contar, não necessariamente precisam ser só histórias de sucesso, né? Às vezes uma história que, teoricamente, de superação. Uma empresa, não, às vezes uma empresa que, na verdade, não deu certo, mas, enfim, aquilo faz parte do seu eu, da sua bagagem, da sua mochila, né? E a empresa quer saber essa história, quer entender o que você já fez bom, quais foram os resultados que você conseguiu na sua carreira. A formação acadêmica, eu entendo que hoje também seja muito importante, você continuar estudando, né? Então, muitas coisas estão realmente atreladas uma à outra, mas o mais importante, eu vejo também, que é essa questão do relacionamento. Você ter bons relacionamentos, você ter boas pessoas que possam te referenciar. Então, tinha muito isso, né? Algumas posições estratégicas, a gente ligava para os ex-chefes daquelas pessoas para entender como que era aquele cara profissionalmente, né? Então, isso é importante, sim, né? Legal. Manter e cultivar esses relacionamentos. Para a gente fechar essa questão, a importância do LinkedIn, a importância das redes sociais nesse processo, como é que está, o Átila? O LinkedIn, na minha época de Headhunter, que já tem um bom tempo, né? Saí em 2013, o LinkedIn já era a principal ferramenta de busca de candidatos. Em 2013 já era? Hoje eu tenho certeza que mais do que nunca, é onde, né, não só as empresas publicam as vagas, né, os sites de empregos, acho, né, por exemplo, a Cato, tinha Manager, ainda tem o vagas.com, mas eles estão sendo cada vez mais cada vez mais minoritário nesse processo, vamos dizer assim. E as empresas hoje publicam as vagas todas em LinkedIn, você já aplica online. O Headhunter hoje, pela própria ferramenta do LinkedIn, você digita um cargo, isso já naquela época, né? Gerente de projetos, ele vai listar quem são os gerentes de projetos que estão em determinada cidade, você consegue filtrar por empresa. Então, a gente fazia até muito o hunting, que a gente chama, através do próprio LinkedIn naquela época. Hoje eu tenho certeza que isso deve estar sendo até feito, talvez até por outras ferramentas também. Legal. Átila, eu queria te agradecer muitíssimo. Aí vamos fazer um brinde? Vamos. Você tem uma caneca aí? Baixa um pouquinho. Baixa só um pouquinho a tela do computador para a gente fazer um frame bacana aí. Foi muito. Aí. Mais um pouquinho. Aí. Aqui, ó. Fazer esse frame. Show! Sim. Muito obrigado. E eu queria pedir à galera que assiste o Café Coach, que ainda não está inscrita no canal, que, por favor, vai lá, ó, se inscreva, vai aparecer aqui, ó, escreve, molinho. É só clicar aqui, ó, clica aqui no cantinho, que você vai lá e se inscreve
porque para a gente é muito importante, né? Esse é um feedback. A gente vem crescendo aí, bacana, então com a meta agora de chegar a 1.000 inscritos. Átila, me ajuda a divulgar, porque você conhece muita gente. Tá bom? Ótimo, cara, pode deixar. Como sempre, eu termino os Café Coach, coração com coração, Átila. Coração com coração. Isso aí. Copiou. Você viu o Pantera Negra que faleceu agora, o ator? É verdade. Ele fazia assim, só que o meu é um pouquinho diferente. O meu é aqui, ó. Coração. Obrigado, Átila. Obrigado a você. Um abraço, fica com Deus e que espero que você tenha algumas transições de carreira ainda vitoriosas e de sucesso. Tá certo. Obrigado. Grande abraço.